Ei, você! É, você mesmo. Você precisa parar agora o que quer que esteja fazendo e ver isso, porque esse vídeo pode te livrar de uma morte mental causada pelas crises de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com mais ansiosos no mundo. Cerca de 20 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de transtorno de ansiedade. 8 a cada 10 pessoas que estiverem vendo esse vídeo estão correndo um grande risco de vida. E se você não assistir esse vídeo até o fim, é muito provável que se arrependa. Psicólogos, terapeutas, hipnólogos e até mesmo as grandes empresas farmacêuticas estão denunciando esse vídeo para não revelarmos um método secreto capaz de te livrar da morte mental causada pelo excesso de ansiedade e do estresse. Então assista até o final desse vídeo, porque pelos próximos minutos o que eu vou te revelar vai te fazer acabar com a sua ansiedade em 30 dias e te livrar da morte mental. Antes de te revelar esse método secreto, vou te fazer algumas perguntas para que possamos identificar a gravidade dos seus problemas, ok? Você se preocupa constantemente e tem um ciclo de conversas internas negativas? Você tem dificuldade de concentração? Sente falta de ar, palpitações cardíacas ou tremores durante o repouso? Você tem medo de perder o controle ou enlouquecer? Você fica bravo e reage facilmente? Você ganhou ou perdeu peso nos últimos 30 dias sem exercício e dieta? Você se sente às vezes indisposto e tem pensamentos sombrios? Olha, se você respondeu sim em 3 dessas 7 perguntas, você sofre de ansiedade. E se não tratar agora, com o tempo, tudo pode e vai piorar. Mas calma, não se apavore. Lembre-se, eu vou te revelar um método secreto para você vencer a morte mental que diversas pessoas no mundo estão usando. Por isso é importante assistir até o final desse vídeo. Eu me chamo Lucas e sei que você deve estar se perguntando como eu descobri esse método tão poderoso e tão eficaz. Então, vou te contar. Era uma manhã normal de quinta-feira e após me levantar da cama, tomei banho e preparei um belo café. Se você me visse em público, pensaria que não havia nada de errado comigo. Eu fazia exercícios quase todos os dias, tinha um bom emprego, uma namorada e tinha muitos amigos. No entanto, apesar de parecer que tudo estava certo na minha vida, eu estava exausto e me castigava diariamente com autocríticas. Eu odiava a minha vida sem nenhuma razão. Minha cabeça ficava constantemente tonta. Eu me sentia tão desligado. Isso parece familiar? A ansiedade acabava comigo emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Os próprios episódios de ansiedade costumavam ser terríveis. Eu ficava frenético, em pânico, com medo, preocupado com todos os tipos de pequenos detalhes, sofrendo de uma dor que não ia embora. Mentalmente, eu andava em círculos e me considerava aflito e impotente. Estava no meio de uma reunião de trabalho, bem no centro de São Paulo, quando algo na minha cabeça gritou: "Saia daqui agora!" Eu juro, era como se minha mente estivesse me avisando que eu estava sendo perseguido por um leão. Minha respiração ficou pesada, minha visão embaçada, minhas mãos ficaram trêmulas e suadas. Então pedi licença, me levantei e corri para fora do prédio, para pegar um pouco de ar fresco. Mesmo assim, eu pude sentir minha ansiedade arranhando a minha pele. Eu olhei ao meu redor e era um belo dia em São Paulo. O sol estava brilhando, as pessoas felizes e animadas caminhando tranquilamente. Mas, mesmo com um dia lindo, eu não estava nada bem. Pensei comigo mesmo: será que alguém me drogou? Depois de andar pelas ruas como um louco, usei minhas mãos trêmulas para chamar um Uber para que eu pudesse voltar para casa. Eu simplesmente sabia que não podia voltar para a reunião do jeito que eu estava. Então, depois de esperar pelo que pareceu horas, finalmente o Uber havia chegado. Dentro do carro, continuei sentindo as minhas mãos trêmulas e suadas. De repente, meu coração parecia querer sair para fora do peito. Tive a sensação de que ia morrer. Então eu me esforcei desesperadamente para dizer ao motorista que mudasse de rota e fosse o mais rápido possível ao hospital mais próximo. Imediatamente ele acelerou e me levou para um pronto-socorro. Chegando lá e, após um monte de exames, me disseram que eu estava normal, que estava perfeitamente bem de saúde. Eles não tinham uma resposta com o que havia de errado comigo. Uma enfermeira gentil me disse que pode ter sido apenas um mal-estar e que eventualmente iria embora. O resto da equipe médica me disse para dormir, que passava. Isso é sério? Essa foi a melhor resposta que consegui obter? Eu devo estar enlouquecendo. Eu quero desistir, pensei naquele momento. Isso não pode ser real. Uma voz interna sombria surgia em partes aleatórias do meu dia na minha cabeça, e meu cérebro disparava sons de alarme durante momentos normais.
dentro de um ônibus, fazendo compras no supermercado, enquanto conversava com um colega de trabalho, assistindo a um filme com a minha namorada e até mesmo quando ia cortar meu cabelo. Essa ansiedade intensa afetou outras partes da minha vida. Eu não conseguia mais me concentrar no trabalho, meu relacionamento com a minha namorada ficou conturbado, eu me senti sufocado com tudo isso. Nunca disse a ninguém que sofria de ansiedade. Isso porque eu não queria lidar com aquela típica crítica de pessoas que não entendem o que é ansiedade aguda de fato e dizem: é frescura. Eu não queria me sentir envergonhado por isso. Eu não podia mais viver assim. Eu tinha que me salvar. Embora nem sempre amenizem os piores ataques, tomei remédios para controlar minha ansiedade por um tempo, durante meus primeiros anos com aquele problema, mas seguindo o conselho do meu médico, parei de tomá-los. Fiquei feliz em parar, por duas razões. Primeiro, porque os efeitos colaterais dos remédios eram semelhantes à minha ansiedade real: agitação, problemas de sono, perda de memória, falta de concentração e às vezes até confusão mental. Em segundo lugar, os remédios não tratam das verdadeiras causas da ansiedade. Eles funcionam apenas nos sintomas, então você permanece doente, mesmo quando está literalmente drogado. As causas reais da ansiedade permanecem firmes, sempre acabando com as suas chances de ter uma vida feliz. Eu não gostava de colocar essas drogas em meu corpo, e certamente não gostei do fato de que esses remédios podem se tornar viciantes, que é uma das razões pelas quais os médicos tentam tirá-los do tratamento o mais rápido possível. Como muitas vítimas de ansiedade aguda, isso me fez ter que usar uma variedade de técnicas para tentar lidar com a minha condição. Algumas abordagens funcionavam de vez em quando, porém, nada era realmente a longo prazo. Até pensei que reverter a minha condição era impossível. Eu estava errado, claro, mas era o que eu pensava naquela época, quando estava doente e sem perspectiva. Embora eu não tivesse certeza Embora eu não tivesse certeza de que um transtorno de ansiedade poderia ser tratado com sucesso, isso não me impediu de procurar algum tipo de cura milagrosa. A má notícia é que tal coisa não existe. É claro que existem pessoas que dizem o contrário, não é mesmo? Eles prometem que você vai se livrar da ansiedade usando uma poção secreta feita de uma raiz que descobriram nas florestas de algum lugar do Panamá. Outros gurus oferecem remédios baseados em todos os tipos de rituais e exercícios exóticos. Tentei o suficiente para saber que nenhuma dessas abordagens oferece um único vestígio de melhora para um transtorno de ansiedade. Há uma boa razão para essas abordagens fictícias e não testadas não funcionarem. As pessoas que oferecem esses remédios simplesmente não entendem o que realmente é a ansiedade. Eles simplesmente não entendem que todos os transtornos de ansiedade são condições obscuras com múltiplas camadas de complexidade. Para tratar um transtorno de ansiedade, é necessário um entendimento profundo de todos os fios que se uniram para criar esse transtorno em primeiro lugar. Pensar que você pode curar tudo com uma poção mágica ou um exercício de yoga é simplesmente equivocado. Mesmo assim, as promessas são feitas aos montes, e pessoas como eu e você, desesperadas por algum alívio, acabam caindo. Mas agora vem a boa notícia. Se você começar a agir agora e estiver disposto a lutar contra a ansiedade por meio de atividades baseadas na ciência, apoiadas por pesquisas e testadas por milhares de pessoas, sua vida pode mudar, assim como a minha vida mudou. E olha que eu não acreditava que algo tão simples seria capaz de mudar tudo. Estava indo passar as férias na casa dos meus pais, no interior de São Paulo, a fim de encontrar um pouco de calma e tranquilidade. No meio da viagem, parei em uma cafeteria para descansar um pouco e comer algo. É ali que encontro o Bruno, um antigo amigo de escola que há 10 anos não via. Bruno sofria de um distúrbio de ansiedade diferente do meu. Ele teve TOC, transtorno obsessivo compulsivo, por anos, e me lembrei que ele passou por momentos infernais nos tempos de escola para controlar seu toque. Na escola, os outros alunos faziam bullying com ele e o chamavam de estranho. Ele sofria bastante. Ele me convidou para tomar um café para botar o papo em dia. Durante a nossa conversa, como sempre, eu estava inquieto, com as mãos trêmulas e suadas. Assustado com a minha situação, Bruno me perguntou o que estava acontecendo. Então falei para ele o tanto que a ansiedade estava me atormentando e que não sabia mais o que fazer. Foi a primeira vez em anos que conversava com alguém sobre minha ansiedade. Bruno me revelou algo chocante. Ele disse que fazia 5 anos que estava sem sintomas de toque, sem estresse, sem depressão, sem ansiedade, sem nada. Simplesmente nada.
que após tantos anos sofrendo, ele finalmente estava vivendo uma vida normal. Fiquei curioso e espantado com aquilo, então implorei para ele revelar o que tinha feito, porque eu já não aguentava mais sofrer. Bruno me contou que estava desesperado com sua condição e que tinha tentado de tudo para controlar suas crises. Após tentar controlar seu transtorno com remédios, psicólogos, grupos de ansiedade e falhar inúmeras vezes, ele estava frustrado e decidido a desistir de achar uma solução. Certo dia, o Bruno, já no limite de suas crises, fez um desabafo em uma rede social, relatando seu problema com sua ansiedade e o tanto que estava sofrendo com isso. 2 horas depois, quando ele abriu seu perfil, veio a surpresa. A publicação já tinha mais de 2.000 comentários. Mas o que mais chamou a atenção foi que 90% das pessoas que comentavam na publicação diziam a mesma coisa, como: Bruno, existe um método eficaz que controla a ansiedade em 30 dias. Você tem que fazer e só assim vai se livrar de tudo isso. Ele ficou assustado com a quantidade de pessoas que nunca viu na vida e que diziam as mesmas coisas. Como seria sua última tentativa para controlar sua ansiedade, ele decidiu tentar. Na primeira semana, o método reduziu a intensidade dos sintomas do Bruno, o que significava que funcionava. Empolgado com esse pequeno progresso, ele decidiu seguir o guia completo por 30 dias do método que conheceu. Foi então que aconteceu o que ele chamou de um verdadeiro milagre. Depois de tentar tantos caminhos, ele finalmente havia encontrado um método que proporciona às vítimas de todos os tipos de ansiedade um caminho claro para acabar com o problema e ter sua saúde mental recuperada e restaurada, tudo isso em 30 dias. Esse método funciona em todos os tipos de transtorno de ansiedade, como, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, TAG, e tipos semelhantes de preocupações excessivas e incontroláveis, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, e seus 4 perfis principais, síndrome de pânico, incluindo agorafobia e outras experiências intensas de medo ou desconforto emocional, transtorno de estresse pós-traumático e doenças semelhantes relacionadas a experiências traumáticas, transtorno de ansiedade social e outros medos debilitantes, dentre outros. Exatos 30 dias depois que o Bruno havia começado o método, ele não sabia mais o que era ansiedade. Ele não teve mais crises, o seu transtorno havia desaparecido. Lembro que na hora que ele me contou tudo isso, eu fiquei de boca aberta, assim como você provavelmente está agora. Ele riu da minha expressão dizendo: "É verdade, acredite." Claro, no momento fiquei meio sem acreditar. Como um método tão simples é capaz de controlar todo tipo de ansiedade em 30 dias? Como isso é possível? Hoje eu sei que é. Fiquei nervoso no início, só de pensar que mais uma vez tentaria me livrar da ansiedade, já ficava ansioso de imediato. É quase como se minha ansiedade estivesse se protegendo de me livrar dela. Mas havia 3 coisas que me fizeram ficar encantado nesse método. Em primeiro lugar, o método te faz controlar a ansiedade em 30 dias, ou seja, em 30 dias você acaba de uma vez por todas com todas as suas crises de ansiedade. Em segundo lugar, o método adverte para não colocar expectativas demais em si mesmo. As coisas podem melhorar muito em uma semana, mas só um pouco na semana seguinte. E tá tudo bem, o que importa é manter a frequência dos hábitos e exercícios durante os 30 dias. Sua única expectativa é que você siga o programa da melhor maneira possível. O resto cuidará de si mesmo. E terceiro, assim como Bruno, milhares de pessoas já usaram e trataram seu tipo de transtorno de ansiedade. Não é possível que, na minha vez, esse método não iria funcionar. O método controle da ansiedade em 30 dias é inspirador do início ao fim. Sofri meu transtorno de ansiedade por 6 longos anos. E durante esse tempo, li muitos livros, inúmeros artigos e assisti horas de vídeos sobre como acabar com a ansiedade. Ninguém, absolutamente ninguém, me disse as coisas que esse método me ensinou. Ele abriu meus olhos para o transtorno de ansiedade e me fez entender muito melhor do que antes. Claro, o problema com tantas informações novas e empolgantes é este. Como posso aplicar tudo o que estou aprendendo aqui? O método lida com essa questão muito bem. Em primeiro lugar, ele explica claramente sobre a ansiedade em si. Ele lhe diz o quê, o porquê e o como a ansiedade vai aos poucos surgindo e tomando o controle da sua vida. Explicações simples, pontos claros, lógica fácil de seguir.
Nos meus primeiros 15 dias praticando o método, eu já não tinha mais crises de ansiedade. Eu já conseguia me socializar sem medo de novos ataques. Já conseguia pegar o ônibus para o trabalho sem me preocupar em passar mal de repente na frente de todo mundo. Eu simplesmente me tornei uma nova pessoa. Sabe aquelas sensações de falta de ar, mãos trêmulas, palpitação cardíaca, nervosismo, suor constante, pensamentos negativos? Pois é, nenhuma dessas crises eu sofro mais. Hoje eu vivo uma vida livre de ansiedade. Sofri durante 6 anos com ela e, durante esses anos, passei em diversos psicólogos, tomei diversas medicações, eu tentei de tudo, literalmente tudo, até que por acaso encontro a solução que, em 30 dias, acabaria de vez com a minha ansiedade. Realmente, hoje eu concordo com o Bruno. O método controle da ansiedade em 30 dias é um verdadeiro milagre. Mas você deve estar se perguntando, o que é o controle da ansiedade em 30 dias? O controle da ansiedade em 30 dias é um guia completo, passo a passo, com um conjunto de atividades que podem ser feitas em casa ou em qualquer lugar para acabar de vez com a sua ansiedade. O método é dividido em 4 etapas. Cada etapa tem duração de 1 semana. Semana 1, primeiros passos. Semana 2, preparando o terreno. Semana 3, vivendo sem ansiedade. Semana 4, escrevendo uma nova história. Para facilitar o seu aprendizado, o método vem em formato de e-book para você ter acesso no seu celular, tablet, notebook, em qualquer dispositivo. O programa é simples, prático e direto e consiste em vários tipos de atividades. Hábitos diários, técnicas secretas infalíveis, chás anti-ansiedade e anti-estresse, estudo do subconsciente, sintonia profunda, atividades de ação e muito mais. Talvez você esteja preocupado que o método controle da ansiedade em 30 dias, que te ajuda a acabar com todos os tipos de ansiedade, vai custar caro. E você teria razão. Pelo menos deveria custar uma pequena fortuna. Mas isso está longe de ser verdade. Em apenas 1 minuto, eu vou fazer a maior loucura que você já viu. Ao adquirir o controle da ansiedade em 30 dias, somente hoje, depois de assistir esse vídeo, você vai receber de bônus. Bônus 1. Ritual secreto do sucesso, para você vencer na vida depois de acabar com a sua ansiedade. Bônus 2. Gerenciamento de tempo, para que você aprenda a ter controle sobre sua rotina e dia a dia. Bônus 3. Como parar de se preocupar, para você não se preocupar com coisas pequenas e desnecessárias. Agora está claro porque o controle da ansiedade em 30 dias poderia custar facilmente R$ 497. Isso excluindo os 3 bônus. Somente os bônus têm um valor total de R$ 1.500. O que levaria seu investimento total a R$ 1.997. Mas esse preço não é para você, pois tem uma proposta muito melhor para te oferecer. Então continue comigo, ou se você pode escolher sair desse vídeo e continuar na sua vida atual e acabar gastando 10, 20 ou até 100 vezes mais do que o investimento que você vai fazer hoje, simplesmente por tomar a decisão errada. Ou talvez você gaste com remédios e com outros métodos sem sucesso. E daí tem o seu custo de vida. Quanto vale viver uma vida curta, triste e insatisfeita com tudo? Isso eu não quero para você. Então você precisa tomar uma decisão hoje. Você viu como a minha vida, a vida do Bruno e a vida de milhares de pessoas mudaram por completo usando esse método exclusivo. Eu francamente poderia cobrar exatamente o valor normal. Afinal, esse método é 100% eficaz e limitado ao número de pessoas. Mas já estive no seu lugar e sei o tamanho de seu sofrimento. Apenas nessa página, e somente hoje, o seu investimento total não será de R$ 1.997. Longe disso, não será nem a metade desse preço, nem mesmo R$ 998. Acredite, não será R$ 998, não será 500 e muito menos R$ 200. Seu investimento total hoje, adquirindo o controle da ansiedade em 30 dias, mais os 3 bônus inclusos no método, é de apenas 12 vezes de R$ 9,70 ou R$ 97 à vista. Isso mesmo, pelo preço de uma Coca-Cola por mês, você adquire esse método que vai te livrar de sofrer de morte mental. Por menos que o valor de um rodízio de pizza por mês, você recebe acesso ao método que salvou e mudou a vida de milhares de pessoas e vem salvando todos os dias. Você pode pagar com todas as formas de pagamento: Pix, cartão de crédito, boleto bancário, transferência bancária, você pode pagar como quiser, só que você precisa tomar uma iniciativa agora.
Clique no botão logo abaixo desse vídeo e assim que realizar o pagamento, você já recebe o método no seu e-mail imediatamente. Mas Lucas, e se eu não gostar? E se não funcionar para mim? Tente com risco zero, eu assumo o risco para você. Tenha 15 dias de garantia ao adquirir o controle da ansiedade em 30 dias hoje. Tire vantagem da minha garantia. Experimente o método controle da ansiedade em 30 dias. E se você não controlar sua ansiedade, ou se você não ficar impressionado e satisfeito com o material, ou até mesmo se não gostar das fontes e informações reveladas no e-book, eu vou te reembolsar 100%, sem perguntas, sem estresse e sem ressentimento. Agora está nas suas mãos. Para mudar sua vida de uma vez por todas, basta clicar no botão laranja que está logo abaixo desse vídeo e adquirir o controle da ansiedade em 30 dias. Depois disso, você nunca mais será o mesmo. Pois pense comigo, a vida é muito curta para viver sofrendo, e se você deixar essa oportunidade passar, vai se arrepender profundamente, pois não haverá outra tão cedo. E lembre-se que há bastante dor, sofrimento e angústia pela frente se você não decidir agora acabar de vez com a sua ansiedade. Clique no botão abaixo e adquira o controle da ansiedade em 30 dias para aniquilar a ansiedade da sua vida de uma vez por todas.